Boletim ela ele profile para deixar a gadaiada rugindo. A dita polarização é uma das maiores manipulações semântica e equivalências que a mídia dissemina para incutir uma equivalência que nunca existiu. Quem não se lembra da escolha muito difícil? Na campanha eleitoral de 2018, em pleno apoio ao inelegível, numa equivalência entre Fernando Haddad e um corrupto de décadas, fascista e analfabeto funcional? A verdade sempre prevalece e a verdade prevaleceu na reforma tributária. De fato, é um dia histórico para o Brasil. Do mesmo jeito que aconteceu, do pobre finalmente ver o seu filho na universidade, nós estamos plantando hoje um país muito mais justo, muito mais eficiente, com um horizonte muito mais amplo do que nós já tivemos no país. Estamos entregando hoje à sociedade brasileira um sistema tributário mais transparente, que nos oferece maior segurança jurídica e justiça social. Quem pode menos, pagará menos imposto. A cesta básica, o alimento do povo brasileiro, a partir desta reforma tributária estará 100% isento de imposto sobre consumo. Inclusive as proteínas. Nós estamos falando no aumento relevante do potencial de crescimento do país, estamos falando no aumento da renda maior de 10%, além do que cresceria o PIB de todos os brasileiros por conta dessa reforma tributária que está sendo aprovada, e estamos falando de um sistema mais justo do que o atual, porque desonera mais os pobres e onera mais os ricos, ao contrário do que acontece hoje. Para que a gente pudesse dar de presente a 213 milhões de brasileiros, finalmente, uma política tributária que garanta aos mais pobres pagar menos do que os mais ricos e garanta aos mais ricos ser justo no pagamento da política tributária. No jogo da manipulação em comunicação, há de tudo: omissão informativa, sensacionalismo, cinismo, equivalências, simbiotismo, semânticas, sempre tentando atribuir ao acaso, ou à sorte, na tentativa em vão de despojar os méritos dos governos petistas. A imprensa, o centrão, na verdade, a direita. Até mesmo o termo centrão é uma ideia que a burguesia assimilou no senso comum para denominar a direita fisiologista do Congresso. A narrativa de sempre, visando efetivar um governo neoliberal, a sonhada terceira via, sob o controle do partido da burguesia, foi assim com Collor, FHC, Bolsonaro, agora com Tarcísio. Ou qualquer outro de direita que se submeta à coleira. A imprensa burguesa criou o antipetismo e deu vazão ao fascismo. Seu discurso é reproduzido por muitos que acreditam que têm opinião própria, inclusive na esquerda Revolution de YouTube. Carlito, foi preciso em sua análise. Entre 15% na pior das hipóteses e 25%, 28% na melhor das hipóteses. Claro, tem aqueles que se dizem nem Lula nem Bolsonaro, mas que, em tese, são de direita. Em tese. E aí a Thaís Oyama traz um material que para mim é bem significante, que ela traz aqui o seguinte: ó. Bolsonaro fora de cena não significa fim do bolsonarismo. Parte da esquerda bem gostaria de trocar de povo, mas dado que essa não é uma opção, limita-se a escandalizar-se. Inclusive, se vocês observarem, depois da condenação do Bolsonaro, o Centrão, a direita financiada pelo mercado, que é o Centrão também, começou uma campanha na internet com alguns perfis de bastante alcance, dizendo que agora que o Bolsonaro foi condenado, eles esperam que o Lula saia da política, que o Lula deixe a eleição de 2026, que o Lula se afaste da discussão política, porque o Brasil precisa se acalmar. Como se polarizar Lula e Bolsonaro fosse algo que elevasse o mesmo nível ali de um com o outro, né? E não, o Lula não é um radical de extrema esquerda, o Lula não prega o fim da democracia, o Lula não quer destruir a sociedade brasileira, o Lula não quer dar um golpe de Estado. Não dá para balizar o Lula com o Bolsonaro, com essa balela criada ali por veículos da mídia tradicional para falar sobre polarização, né? Como se o Lula fizesse ali na esquerda exatamente o que o Bolsonaro faz na extrema-direita, e não faz sentido, até porque não representam nem mesmo o equivalente de um para o outro no campo oposto, certo?
Dito isso, a gente sabe que para fortalecer o nome da direita, para a eleição de 2026, para as eleições municipais de 2028, para a eleição de 2030, a direita bancada pelo mercado, que não quer ser chamada de extrema-direita, mas quer os votos da extrema-direita bolsonarista, precisa descredibilizar o Lula, precisa desestimular o eleitorado a votar no Lula e precisa vender a ideia que tanto Lula quanto Bolsonaro são um mal para a economia brasileira. Vocês vão lembrar, inclusive, que a extrema-direita bolsonarista chegou a dizer que caso o Lula fosse, ou melhor, caso o Bolsonaro fosse condenado, o Brasil iria parar, no outro dia não ia ter ninguém se manifestando nas ruas, a Bolsa de Valores iria quebrar, porque mostraria que o Brasil não vive uma democracia. O que nós tivemos ontem foi um ótimo resultado na Bolsa de Valores, inclusive durante a semana, batendo recordes, inclusive, de pontuação, e o dólar tendo um menor valor em cerca de um ano, aproximadamente.